Olá, pessoal. Olá, Vanusa. Começando mais uma live aqui, toda sexta-feira, às 7h30, né? Para quem está entrando aí nas nossas redes agora, no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Ainda a gente vai fazer no Instagram, viu? Quem gosta do Instagram, aguarde, a gente vai arrumar uma plataforma aí que faça nas 4 redes, né? Mas bem-vindos, eu sou a Silvia Leão, sou mentora e consultora, e aqui novamente com a minha parceira, Vanusa Grando, vou passar a palavra para ela. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Muito obrigado por todos vocês estarem nos acompanhando toda sexta-feira, né? Nesse desafio aqui, nesse encontro de toda sexta agora. Vocês vão ter muito conteúdo, muito material para vocês entenderem, conhecerem sobre o RH, tirarem suas dúvidas, né? E para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, buscando mudar de carreira, eu e a Silvia estamos aqui então para estar orientando vocês e ajudar a encontrar o caminho certo. Eu sou Vanusa Grando, então, para quem não me conhece, está nos recebendo hoje. Eu sou consultora de carreira, sou mentora de carreira também. Eu sou Headhunter e Job Hunter, tá? Anteriormente já fui gestora de RH, então também eu tenho o contato com gestores de RH também, eu faço todo o processo de RH interno. E hoje a gente veio trazer aqui uns esclarecimentos, né, da Silvia, que durante a semana o pessoal andou nos procurando, né, que tá difícil conseguir entrar no mercado de trabalho, muita gente conseguindo agendar entrevistas, mas chega no momento da seleção, não consegue, estão com dificuldades, algumas pessoas estão travando ou não estão sabendo como se portar. E aí, hoje a gente está aqui, então, para conversar um pouquinho sobre este assunto. É isso, Silvia? Exatamente. Então, eu e a Vanusa, a gente está trazendo toda sexta-feira um assunto diferente que vai complementar um ao outro e vai ajudar você que está em busca aí da sua recolocação ou está trabalhando, mas quer mudar de empresa, quer estar numa empresa aí que tem aí um planejamento de carreira ou quer adentrar no mercado de trabalho e também nunca trabalhou, né, Vanusa? O pessoal que tá chegando, a geração Z aí, e tudo mais. E como a Vanusa falou, nós somos consultoras, então, e recrutadoras e selecionadoras, então nós entendemos do assunto, né? E a gente se depara muitas vezes mesmo com as pessoas, com os talentos, com esses profissionais com grandes dificuldades e perdendo aí excelentes oportunidades, porque são excelentes oportunidades, né? E aqui hoje esse bate-papo sério, porque não é um bate-papo qualquer, mas rico, né? E vocês também podem deixar seus comentários, podem deixar suas dúvidas, e esse assunto a gente trouxe devido a pedidos, né? Nós estamos falando muito de currículo, LinkedIn, avaliação de perfil, e hoje nós vamos falar da entrevista, né? O que acontece nessa entrevista, como é avaliado, como que eu vou me portar, né? O que é que eu estou dizendo de mim, às vezes sem falar, às vezes o meu comportamento, o meu gesto, a minha postura, às vezes fala bem mais do que a nossa própria fala. Então, fiquem ligados aí com a gente e fechem essa sexta-feira com chave de ouro para começar uma segunda cheia de sucesso, não é mesmo, Vanusa? É isso mesmo, Silvia. Então, a princípio, o que eu gostaria já estar passando como dica para vocês que estão buscando uma recolocação, né? Primeiro, a questão que vocês sempre têm que cuidar muito é no primeiro contato que o recrutador tem com vocês, né? Que é o primeiro momento, sabe aquela história que a gente sempre fala, né? O primeiro contato é a que fica, a primeira imagem que passa é a que vai ficar, né? Então, o primeiro contato do recrutador, né, Silvio? O que acontece? Ou a gente liga, ou a gente entra em contato pelo WhatsApp, ou alguma rede social, que também hoje em dia está acontecendo muito e as pessoas não estão ligadas nisso, né? É a Sim. educação, é todo o processo de contato. Então, a boa delicadeza com as palavras, ser gentil, né? Porque às vezes a pessoa acha que pode ser um telemarketing, alguma outra pessoa que está talvez cobrando alguma coisa, está ligando, e às vezes é um de nós que está ali entrando em contato para dar uma oportunidade. E quando a gente liga, entra em contato com essa pessoa e não é bem recebida, a gente já ouve, já sente isso através do tom da voz da pessoa, né? Ou, o que você quer? Quem que tá falando? De uma maneira, às vezes, meio que grosseira,
E, infelizmente, já nos passa uma imagem nesse primeiro contato do quê? Que de repente pode acontecer num dia a dia lá da empresa, você estar atuando, falando com algum colega, vai atender algum cliente, pode ser que você acabe tendo uma atitude dessa, porque é da tua natureza. Aí quando a gente fala que é recrutador, tem uma vaga em aberto, muda todo o tom de voz da pessoa, muda todo a forma de falar. Ai, sim, por favor, eu gostaria muito. Aí muda totalmente. Então, o que já é o primeiro ponto que a gente cuida nessa pessoa? Né? A gente já vai colocar alguma coisa, uma observação lá, para na entrevista observar bem o comportamento dessa pessoa, porque se ela já mudou duas situações ali só no telefonema, na ligação que a gente fez, a gente vai observar mais em detalhes ainda essa pessoa na entrevista. Como que ela se porta, como que ela fala, né? A forma de gírias, palavreados também que ela utiliza, que tem situações, dependendo da cultura da empresa, da vaga em si, né? A gente tem que cuidar muito na hora que você vai se posicionar com as palavras, porque depende da situação, você vai trabalhar num nível de cargo mais hierárquico importante, você não pode estar usando qualquer palavra, né? Vai fazer uma brincadeira de mau gosto, não pode, né? Ou tem que saber a hora certa. Então, tudo isso a gente observa. Então, desde esse momento da ligação, chegou na recepção, a gente começa a observar. Eu vou deixar a Silvia comentar, porque eu sei que ela tem algumas histórias bem interessantes sobre isso, né? Que a gente já conversou. E é muito importante vocês saberem que realmente isso acontece. E tem casos que a gente vê e pega, né, Silvia? Sim, sim. E eu estou aqui no YouTube, a Gisele Farias está aqui dando boa noite para a gente. Boa noite. A Elysion Beck está falando olá, eu sou educada sempre. Que bom, tem que ser educada sempre mesmo, né? Acho que essa que é a questão, porque 90% do que nós somos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós levamos isso para a empresa. Então, nós temos aí um perfil adaptado de apenas 10%. Então, nós levamos a gente, os nossos conceitos, os nossos tratamentos, os nossos preconceitos. Então, assim, tem um monte de coisas que nós levamos junto. E a avaliação, né, de uma entrevista, como a Vanusa falou, ela é bem complexa. Então, o processo seletivo, na realidade, ele começa no envio do currículo, ele segue para o primeiro contato, seja um contato de telefone, seja um contato do WhatsApp, ou mesmo ainda por e-mail, e segue todos os outros passos. Então, qual é o passo mais importante? Todos. Porque em qualquer um desses você pode ficar pelo caminho. Então, você não vai conseguir chegar ao outro. Gisele Miller também está aqui. Lazarete está fazendo um olá para a gente. Boa noite, Gisela, viu? Gisela Lazarete. E as pessoas acabam se perdendo em termos de comportamento, né? As histórias sempre são interessantes, tristes, mas interessantes, né? Eu estou no processo de recrutamento aí de bastante vagas, ultimamente, para 3 empresas, na realidade, né? E uma delas eu toquei recentemente, essa semana, para falar com o candidato, né? E o candidato, eu falava alô, e não saía som, né? Eu falei, será que o meu telefone? Ou às vezes a pessoa está numa região. Eu toquei de novo, eu percebia que havia um atendimento, né? Falei, alô, alô, eu ficava assim, mas eu acho que estava algum ruído, deve ser a telefonia móvel, não sei. Eu peguei e tentei a terceira vez, né? Eu falei, vou tentar, eu tentei, quero falar com o candidato. Eu, alô, e escutaram, parecia que atendia, né? Não, só na terceira vez que a pessoa do outro lado resolveu falar, alô? Aí eu falei, né, fulano de tal, quem gostaria? Falei, Silvia Leão, da Slide Coach, eu estou ligando, eu entrei em contato porque você encaminhou um currículo. Ah, tá. Eu falei assim, ó, deixa eu te perguntar, eu estava tentando fazer a ligação, mas assim, eu não sei se você estava me ouvindo, mas eu não te ouvi. Não, eu estava tentando descobrir quem era, porque como eu não conheço esse número, eu não sei se eu podia atender ou não. Então, veja, gente, a gente tem tempo, né? Nós trabalhamos com cronograma, e vai que eu não tento nem falar a terceira vez com esse profissional,
E não é um profissional que nós podemos falar assim, um profissional da área operacional, que talvez não tenha muito conhecimento, não, é uma pessoa, né, para a área de compras, né, que tem que ter uma bagagem, um conhecimento. Então, é assim, então todo mundo que não conhece, ele não tem o número registrado, ele fica analisando se ele vai atender ou não. Então, veja, ele poderia ter perdido uma oportunidade real de passar por um processo. Então, qual que é o que a gente pensa, né? Eu e a Vanusa estamos aqui. Como que essa pessoa vai lidar com algumas questões? Se ele já tem essas crenças de que telefones que não estão registrados no seu smartphone, ele primeiro precisa saber quem é antes dele falar. Isso é uma coisa simples, mas leva isso para o ambiente profissional. Quantas crenças essa pessoa deve ter para que execute algum trabalho, algum procedimento? Então, isso é sério, é grave, é engraçado também, pois eu estou contando aqui para vocês, né? Não sei se essa pessoa vai passar por outras etapas, mas veja, é uma pessoa que ela é um pouco sistemática, né? Ela é bem sistemática. Então, como que essa pessoa fica no ambiente organizacional, junto com uma equipe? Como que ela flexibiliza? Então, veja, a avaliação já começou ali. Concorda, Vanusa? Concordo. E difícil, né? Aí eu já estou imaginando essa pessoa atender uma ligação de um cliente, de um fornecedor que não está registrado lá No na sistema. empresa. Mas acontece bastante isso e realmente a gente fica assim, apreensivo em até chamar essa pessoa para entrevista, né? Mas como tu já está entrando em contato para isso, a gente chama até para entender o perfil dessa pessoa, que nem você falou, às vezes ela já está com algum processo de bloqueio ou alguma coisa que já está travando ela por algum trauma ou alguma coisa assim. Claro que a gente, como recrutadoras, a gente procura sempre entender e nem por isso a gente acaba, às vezes, deixando de contratar alguém por isso, mas a gente encaminha ou a gente faz todo o atendimento necessário para orientar e ensinar essa pessoa, né, os passos que ela deve seguir para uma mudança de comportamento. Lógico, que ela aceitando e ela querendo isso também, né? Que a gente vai até onde a gente pode. Exatamente. Mas o que que acontece? E depois que essa pessoa chegou, né, a gente vai fazer o processo seletivo. Então, todas as empresas que nos chamam, nos contratam, normalmente elas fecham algum tipo de pacote. E elas nos passam um perfil já, né, pré-desenhado, pré-definido por ela, onde a gente entra em contato com essa empresa. Em alguns momentos a gente se dirige até elas, né, se desloca para entender e conhecer realmente o ambiente, né? Para entender qual é o perfil, o clima lá daquela empresa, para a gente buscar e fazer o processo seletivo dessa vaga. A partir desse momento, a gente desenha todo um processo, que nem a Silvia falou. Após a entrevista, a gente já tem outras etapas. Então, por que em alguns momentos a gente acaba acelerando ou postergando mais uma vaga em si, né? Porque depende do processo que a empresa nos pediu. Tem empresas que nos pedem avaliação de perfil profissional, que pede teste, que pede isso, que pede aquilo. Às vezes, eu já cheguei a fazer em uma empresa 5 processos dentro de uma vaga só do recrutamento. Então, assim, aí tem teste psicológico, aí também tem o teste ali. Às vezes a gente faz dinâmica, que eles querem saber o comportamento. E aí tem vários processos. Porém, tem empresas que não, que aí já nos pedem um processo mais enxuto, até por questões de custos ou agilidade no processo, porque às vezes eles têm data, né? Já estão sem uma pessoa faz tempo, né? Então tem todo um processo que a gente faz. E a partir disso a gente começa a avaliar o candidato de que forma? A disponibilidade dele, que a gente liga, ele escolhe a data, e não é mais a empresa, em alguns casos acontece isso, então a gente já começa a entender que se essa pessoa está buscando trabalho, está disposta a trabalhar no mínimo, né, que vamos pelo básico, né, segunda a sexta, horário comercial, e ela me diz que tal dia ela não pode porque ela tem compromisso, ou tal horário ela não consegue porque ela já está ocupada. Como que ela está se disponibilizando a trabalhar numa empresa que está querendo a contratar num horário comercial, naquele horário determinado. Então, assim, eu sempre digo, se você está se candidatando, se disponibilize aquilo.
Por que eu e a Silvia sempre batemos na mesma tecla quando a gente fala sobre os processos seletivos, quando eu quero me candidatar a uma vaga? Eu escolho a empresa, eu me identifico com ela, eu entro em contato, procuro o site, pesquiso a empresa para ver se realmente é aquilo que eu quero me candidatar. Não fiquem mandando currículo para tudo que é vaga, não pesquisam o que a empresa está buscando, né, divulgando sobre a vaga. Eles não olham nem a descrição das atividades, né? E aí a gente chama para entrevista, faz todo o processo, chega num teste às vezes um teste prático, alguma coisa que a gente faz, dependendo da vaga, a pessoa não tem nem noção do que é aquilo. Aí eu converso com a pessoa, ela me diz assim, mas é que essa parte eu não conheço, eu não tenho experiência. Eu disse, tá, mas a gente colocou no anúncio, a gente conversou anteriormente, você me disse que sabia, que entendia do processo, agora você me diz que não conhece ou que não sabe. E, infelizmente, já aconteceu o caso, ser bem sério. Eu disse, olha, então, infelizmente, a gente já vai encerrar a tua entrevista por aqui. Eu não vou poder ficar perdendo tempo com esse processo, porque a gente precisa ser prático. Se a pessoa fez todo esse processo, se candidatou, mandou e-mail, atendeu o telefone, veio até lá na empresa, fez teste, fez isso, fez aquilo. E aí, no final, às vezes, do processo, que o cara já estava no final, ele disse que nem conhecia e estava na descrição da vaga, que era básico ter aquele conhecimento. Estou falando de um sistema que aconteceu numa vaga que a gente fez. A pessoa me confirmou na entrevista, porque a gente vai anotando, né? Porque a gente tem todas as anotações, que sim. Aí foi fazer o teste, a pessoa não sabia nem por onde começar. Ela travou. Por quê? Porque ela mentiu. Então, vejam que não adianta a gente falar uma coisa que a gente não conhece. Por que quando vocês pagam para uma pessoa fazer um currículo, vocês têm que estar atentos, conversar com essa pessoa que vai fazer o processo de currículo com vocês? Por que eu e a Silvia a gente faz diferente? A gente liga, faz chamada de vídeo, a gente faz o currículo ao vivo com a pessoa, em alguns casos a gente, né, vai conversando e fazendo. Por quê? Porque a gente precisa entender e conhecer a real prática e expertise daquela pessoa, para não chegar lá na empresa com um currículo dizendo que você faz milhões de coisas e não é aquilo, né? Silvia, não sei se tu quer me complementar, mas acredito que isso está pegando muito nos processos. As pessoas têm que cuidar muito. Não mintam, porque em algum momento a gente vai pegar e, infelizmente, se chegar a passar, por exemplo, se eu não fizesse esse teste, ela não ia ficar nem no segundo dia, porque, infelizmente, era pré-requisito. E a empresa, ela pedia isso, e estava descrito na vaga, eu fiz todo o processo, e ainda bem que eu peguei, porque senão o que acontecia? A gente ia perder mais uma etapa, fazer todo o processo de contratação, custos de admissão, custo de rescisão, para uma coisa que todos iam ficar infelizes. Nós, o candidato, a empresa, e a empresa ia perder todo um tempo, porque a gente ia começar todo o processo do zero de novo. Por quê? Porque a gente já ia ter dado o retorno para os outros candidatos, né? Que eles não passaram. Então, tu começa praticamente tudo de um zero. Então, não adianta, porque uma hora não é legal isso, tá? Infelizmente, tem muito que acontece isso. O que a Vanusa falou tem razão, é isso mesmo. Hoje é muito simples entrar na internet, né? O pessoal que está nos seguindo aqui no LinkedIn, no Facebook, está no YouTube também, você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, vamos pegar compras, né? Analista de marketing, design gráfico. Você chega na internet, você procura lá o que faz, aí você pega um negocinho lá, né? Já só muda algumas coisinhas, vai lá, leva para o seu currículo, cola ali. No papel, né? Como às vezes eu brinco, papel e leite aceita tudo, né? Tudo que você põe no leite fica bom. Você põe só açúcar, fica bom. Você põe Toddy, Nescau, fica bom. Você põe achocolatado, sei lá de que mais. Você põe coisa de morango, fica bom. Você pinga baunilha, fica legal. Você põe café, fica bom também. É que nem o papel. O papel aceita tudo. Então, tudo que você escrever ali, o papel aceita, né? Então, às vezes é melhor você falar, eu não sei. Porque a empresa, ela pode aceitar, não tem problema nenhum. Ela pode aceitar. E ela vai aceitar e vai te treinar. Por quê? Quando a gente pega o briefing da vaga com os nossos clientes, né? Vem lá um briefing da vaga
Só que nós vamos mais a fundo com as empresas que querem fazer esse tipo de contratação. Por quê? Nós temos alguns quesitos ali que às vezes no briefing não tem. E nós vamos tentar procurar para trazer a pessoa, o talento mais semelhante possível. Às vezes você não encontra com um briefing completo, né? Inclusive, fazendo algumas entrevistas hoje, teve um candidato que eu achei muito bacana da parte dele. Ele falou assim, olha, de tudo que nós estamos conversando, que nós fazemos entrevista por competência, ele falou assim, ó, isso eu nunca trabalhei, mas eu tenho certeza que eu posso aprender como tudo na minha vida eu aprendi. Eu não me sinto limitado. Ótimo, eu não sei. Que bom, você não sabe. E olhando o currículo dele, realmente não estava escrito nada a respeito. Então, é um currículo realmente representativo da verdade daquele profissional. Então, tem coisas, gente, que não é um requisito eliminatório. A pessoa pode ser contratada sem saber alguma coisa ali, outra aqui. Por quê? A empresa vai disponibilizar. Você tem a vontade de aprender? Você é uma pessoa ensinável? Não, estou disposto. Ótimo, então nós vamos fazer isso, tá? Porque é um quesito outro. Ninguém vai ensinar a função como um todo, né? Mas é isso que nós queremos. Por quê? Quando nós pegamos um currículo muito bonito, muito bem feito, que às vezes foi, né? Até a Vanusa fez um currículo que eu peguei para o candidato, e a Vanusa pegou um currículo que foi a Silvia que fez. O currículo é muito bem feito. Nós sabemos e nós temos uma entrega excelente de formatação de currículo. Só que a pessoa disse para nós coisas que não são verdadeiras. Então, veja, nós colocamos ali de acordo com o cliente que nos contratou para poder fazer o currículo, correto, Vanusa? Certo. E o que adianta esse candidato não falar as verdades, fazer com que a gente coloque informações ali que não são fato, e depois é pego numa entrevista? Qual é a avaliação que nós fazemos na entrevista? Que esse candidato não conta as devidas verdades, né? Porque se eu sou capaz de inventar histórias ao meu respeito, que dirá histórias dos stakeholders internos, dos stakeholders externos, dos fornecedores, dos clientes, porque uma hora ou outra, dentro de uma entrevista, nós sabemos o que nós vamos perguntar para a pessoa saber se ela sabe ou se ela não sabe. Nós temos essa expertise. Então, qual é a avaliação que a gente vai fazer? Que essa pessoa, esse profissional, ele não vai passar para a próxima etapa. Por quê? Nós temos que levar o melhor talento, o melhor comportamento, o melhor conhecimento, o melhor nível técnico para o nosso cliente, porque nós estamos intermediando o profissional e uma empresa. E nós estamos no meio. Eu e a Vanusa, nós temos um nome a zelar, até pela profissão que nós temos. Então, não é qualquer coisa, de qualquer jeito, que a nossa entrega acontece. É claro, tem horas que tem profissionais que conseguem burlar todo um processo. Só que esse processo burlado, ele não se sustenta no futuro. Essa pessoa não ficará dentro daquela organização. Não é mesmo? Vanusa, você está vendo um comentário grande aí, que eu não sei de quem que é, da Marjorie Sampaio. Sim. Marjorie, um beijo. Eu conheço, trabalhei com a Marjorie faz uns 13 anos que eu trabalhei com ela, acho que faz tempo, hein, Marjorie? Ah, legal. Deixa eu ver aqui que Ela está escreveu perguntando aqui. assim, a Fala, Silvia. Vanusa. Vou pedir para você responder, já que você conhece ela, quem sabe dar uma dica a mais aí. Vamos lá. Ela está contando ali, eu já li a pergunta dela, que ela foi numa entrevista e ela estava indo super bem. E aí, no final ali do processo, a entrevistadora perguntou qual era a pretensão salarial. Depois que ela respondeu isso, em seguida já a recrutadora encerrou a entrevista. Ela ficou meio sem chão, ela disse que não sabe o que ela fez de errado, e ela ficou sem saber argumentar. E aí a entrevista já se encerrou. Então, ela perguntou o que ela pode fazer nesse caso e o que ela pode responder. Marjorie, seja bem-vinda, excelente pergunta. Inclusive, com um dos diretores de uma empresa que eu estou fazendo algumas contratações, nós tivemos essa pequena polêmica, né? Marjorie, tem duas vertentes aí, tá? E para todo mundo que está nos ouvindo. Pretensão salarial. Se perguntarem para mim qual que é a minha pretensão salarial, eu pretendo ganhar R$100 mil por mês, que dará, no final de 12 meses, 1.200.000. Eu também. Pretensão.
Pretensão. Que pode ser 5 mil, pode ser 10 mil, pode ser 15, pode ser 25, pode ser 500 reais. É o que você pretende. Isso não quer dizer que você não está aceitando a proposta atual. Qual é a sua pretensão? Então, nós temos duas situações. Primeiro, o despreparo do profissional. Por quê? Quando um profissional, como eu e a Vanusa, nós perguntamos qual que é a pretensão salarial, nós estamos o quê? Entendendo aonde aquele profissional ele quer chegar. Nós não estamos fazendo uma coisa taxativa para o hoje. Qual que é a minha pretensão? Silvio, eu pretendo ganhar 6 mil. Que bom, mas ele está sabendo da oferta. Como que ele vai ganhar 6 mil? Se a empresa tem planos de cargos e salários, eu posso progredir na empresa, eu posso alavancar minha carreira? Sim, então a pretensão salarial é uma coisa. Se eu aceito ou não a proposta é outra. Então, se a entrevista foi encerrada abruptamente, como a Marjorie está falando, existe um despreparo do profissional. Por quê? Pretensão salarial é uma coisa, aceitação da proposta é outra. Para complementar, essa semana, um dos diretores que quis fazer entrevista junto com o RH estava falando para mim que adorou um candidato que tinha aderência total à vaga, tem todo o conhecimento técnico, todos os skills, mas ele não ia contratar essa pessoa. Eu falei, mas por quê? Né? Já deu a sinergia, eles entenderam, a pessoa vai corresponder ao esperado. Então, porque quando eu perguntei a pretensão salarial, ele me disse uma coisa totalmente diferente, né, da vaga. Aí eu falei, né, diretor, né, da empresa, né, eu também fiz essa pergunta. A resposta que ele me deu foi a mesma. Ele está respondendo a pretensão dele. E se ele está aí, é porque ele já fez o aceite da proposta. A pretensão é ganhar XYZ. Daí eu aceitar a proposta não é uma outra coisa. É diferente de eu perguntar quanto que você quer ganhar hoje. Pretendo. Hoje são duas coisas diferentes. Marjorie, quando a gente pergunta e é profissional gabaritado, nós estamos querendo saber até onde você quer chegar. Porque aquela pessoa que não tem pretensão nenhuma, ela não tem ambição de carreira, tá? Ela não tem ambição de carreira. Então, existem profissionais e profissionais. Não se encerra uma entrevista abruptamente a partir do momento que eu ouço uma coisa que não está condizente com aquilo que eu estou dizendo. Agora, vamos imaginar, a Marjorie se candidatou a uma vaga que ela nem sabe o salário, né? O salário está fechado, os benefícios estão fechados, só sabe o nome da vaga. Minha pretensão salarial é R$ 4.800. Esse é o que eu pretendo. Mas eu estou aberta a novas propostas. Se a empresa me der a oportunidade, tiver um planejamento de cargos e salários, eu posso mostrar o resultado, de repente eu vou galgando isso. Com o meu conhecimento e com aquilo que eu pretendo entregar, de repente eu alcance lá. Então, existem várias formas, né? E essa pessoa, enfim, eu posso estar enganada, eu estou vendo a história só de um lado, Marjorie, a história sempre tem dois lados, né? Mas percebo que houve um despreparo de absorver essa informação, de como interpretar essa informação. Então, foi isso que eu ensinei o diretor da empresa, ele falou assim, tá, então tudo bem se eu contratar, foi sim, porque a pessoa está ciente, mas ela pretende chegar, e quando ela chegar, ela vai pretender outro salário, a partir do momento que chega ali, pretende outro. É natural a ambição profissional, desde que o encarreiramento venha junto. Espero ter respondido. Quer complementar, Vanusa? Não, eu só quero dizer para a Marjorie, assim, ó, não desanima, tá? E que nem ela falou, eu até fiquei um pouco desanimada, com receio de próximas entrevistas. Não desanime, até porque, que nem a Silvia já respondeu muito bem, provavelmente foi um despreparo, tá? Ou até mesmo, às vezes, um conjunto de informações que ela foi levantando e talvez ela já estava encerrando propriamente dita entrevista, talvez com o choque ali da tua resposta, talvez ela acabou encerrando, mas assim, não desanima, tá? A gente tem que aprender a receber os nãos positivamente, tá? Isso a gente vai estar falando em outros momentos, que às vezes isso é só um ponto para você iniciar com mais sucesso dali para frente, tá? Então, o que a gente gostaria de te desejar é sorte, tá? Se você precisar de ajuda ou simulações de entrevista, eu e a Silvia podemos te ajudar, tá? E assim como todos que estão aqui nos assistindo, tá?
Podem mandar suas perguntas, o nosso tempo hoje já está quase finalizando, mas a gente está aqui realmente para isso, para orientar, ajudar vocês a se posicionarem, tendo dúvidas. Vanusa e Silvia, eu travei na hora da pergunta, que nem esse candidato que omitiu alguma informação e chegou lá na hora e travou. Então, o que acontece? Quando acontece isso, não deixa isso te desanimar ou te deixar para baixo. Pelo contrário, busque uma ajuda de um profissional, de alguém preparado que possa te posicionar para uma próxima entrevista para você se sair mais bem. Por quê? O que aconteceu contigo, resumindo ali? Não foi legal aquele momento? Ok, mas agora você aprendeu a se posicionar melhor para a próxima e você nessa próxima já vai se sair super bem. Então, assista as lives anteriores que eu e a Silvia já fizemos, está nos nossos canais de YouTube, Instagram, Facebook, né, no LinkedIn, onde a gente já fez também uma live comentando de como você falar essa bendita pretensão salarial. Então, a gente já deu dicas, busque lá nas nossas redes, se ainda não encontrar, nos procure. A gente ensinou todo o caminho ali para vocês saberem como falar sobre essa bendita pergunta. Em resumo, né, então, para a gente encerrar, comportamento, gente, sejam sempre mais naturais possíveis, não forcem uma postura que vocês não são, uma pessoa que vocês não são, vocês não vão conseguir manter isso por mais longe que for, que nem a Silvia falou, 10% e isso é real, existem pesquisas, a Silvia é psicóloga, ela entende, ela sabe desse processo, que não adianta a gente querer manter uma coisa que a gente não é. Eu sempre brinco, a gente fala nas nossas lives, a Vanusa é muito espontânea, a Vanusa fala muito, a Vanusa é muito dinâmica. Se eu me portar de uma forma que eu não sou, vai ser por 10, 15 minutos ou por 1, 2 dias se eu for numa empresa e fazer isso. Mas não sou eu. E logo vai fugir. Então, assim, não adianta. Vá num ambiente, se sinta bem na entrevista, passou no processo porque era para ser naquela vaga. Se você forçou seu negócio para passar naquela entrevista, é porque já começou errado. Você já não vai se sentir bem, em algum momento vai dar errado, não vai ser bacana o resultado. Então, antes de acontecer isso, nos procurem, converse com a gente vai estar falando com vocês como vocês se portarem, orientando como se apresentar para a empresa, como mandar o currículo, como fazer da forma correta, mesmo que tenha pouca experiência, quem está buscando o primeiro emprego, né? Não tem muito o que colocar no currículo? Tem, gente. A gente tem qualidades, a gente tem diferenciais, a gente tem habilidades, né? A gente tem os nossos estudos, os nossos cases familiares, de comunidade. Então, para a gente tem muita coisa para colocar. Só que a gente não se olha no espelho. E quando a gente trabalha com pessoas que nem eu e a Silvia, que já somos profissionais da área, a gente consegue tirar isso de vocês. E quando vocês colocam isso uma vez para fora, vocês conseguem colocar sempre para toda e qualquer entrevista ou qualquer conversa que vocês vão ter com qualquer pessoa. Então, antes de encerrar, Vanusa, não encerra não, vamos responder para o Wagner aqui. Falar, que acho que ela está louca para contar. Não, o Wagner Cesarino está aqui e ele fez um questionamento, né? Porque as empresas anunciam vagas enquanto se candidatam, dizem que é feminino. Wagner, veja, publicamente nós não podemos, direcionar vagas masculinas ou femininas. Isso dá um problema danado, tá? Então, publicamente, nós não podemos. Por quê? Nós não podemos fazer aí a segregação, tá? Existe lei para isso, pode dar um fator complicador para todas as empresas, então não pode. Então, por exemplo, eu estou com vaga de auxiliar de produção, tá? Auxiliar de produção é para trabalhar numa parte fabril de uma metalúrgica, um ambiente totalmente masculino, tem esforço físico, porque tem pedras de mármore, granitos que são levados, tem que ajudar a fazer carregamento e descarregamento de materiais que vão chegando, e é uma força física que o homem tem, e não a mulher. Seria até prejudicial para a mulher se ela tentasse fazer. E é um universo totalmente masculino, não caberia nem muito bem nós colocarmos uma moça num ambiente de 40 homens e fazendo um esforço que a mulher nem conseguiria. Então, eu recebo muitos currículos também desta vaga em especial, tá?
de mulheres, porque tem mulheres que trabalham em auxiliar de produção, mas são produções assim de linhas leves, onde elas conseguem realmente trabalhar peças pequenas, porque os dedos das mulheres são mais finos, são mais delicados. Então, para a produção de pequenas peças, de um consultório, por exemplo, odontológico, aquele equipo do consultório odontológico, são peças bem pequenas que o manuseio precisa de dedos delicados. Então, geralmente, dentro da produção, são mulheres, até pela delicadeza e detalhismo da confecção dessas peças. Mas em outros lugares nós precisamos de homem. Mas para o geral, nós não podemos fazer a discriminação, tá? Então, nós recebemos os currículos, simplesmente nós não chamamos porque nós temos que focar, tá? Porque não tem como uma mulher trabalhar neste ambiente. Em outros, ela tem, como ao contrário também acontece. Às vezes nós precisamos da mulher e vem muito currículo masculino. E aqui a gente vai fazendo a filtragem. Ai, Silvia, mas isso é ingrato. Não é questão de ingratidão, é questão que, às vezes, o físico da mulher, ele não comporta certas coisas que o homem vai conseguir, e ao contrário também acontece. E é até uma questão de saúde, tá? De saúde. Aí a gente vai pensar, né, na segurança do trabalho, nas coisas que podem acontecer advindo de um esforço que a pessoa não tem capacidade de fazer. A mulher, ela tem toda a parte reprodutiva dela, o esforço físico é feito quando não é dentro de uma academia planejado, isso pode acarretar outros tipos de problema. Então, é por isso, tá? Então, a gente anuncia as vagas e elas são genéricas, tanto para homens como para mulher, e a filtragem a gente faz aqui de acordo com a necessidade de nosso cliente. Ele colocou o que aqui, Vanusa? Fiz uma entrevista para determinada vaga, na entrevista me informaram que pelo meu currículo iria me encaminhar para a área que domino e não me chamaram. Então, Wagner, eu não sei ao certo o que aconteceu lá. Existem algumas coisas, às vezes as empresas, tá? Eu não sei se era uma consultoria ou se você estava dentro da empresa. Mas o que acontece? Muitas vezes as empresas cancelam, elas abortam a contratação, tá? Por alguns motivos internos. Às vezes, nós estamos trabalhando também com algumas empresas, como eu e Vanusa somos consultora, que alguma coisa dentro da empresa acontece e é abortado essa contratação. Não é nem por conta dos candidatos, mas é um problema interno. Então, nós paralisamos todo o processo. Então, não é a pessoa que não fez por simples vontade dela, tá? É porque aconteceu alguma coisa que foi parado. Tá? Pode ser um erro também, um erro humano? Claro que pode, nós somos falíveis, né, Vanusa? Nós podemos errar também. Ou, às vezes, né, a gente tem que falar a verdade, ou, às vezes, tem empresas que já têm uma indicação, que vai contratar aquela indicação, pois acontece, nós estamos vivendo no mundo real, não dá para que a gente possa falar que essas coisas não acontecem. Acontecem. Só que nós, como consultoras, nós não conseguimos intervir nessas situações, porque isso é uma demanda da empresa, não é uma demanda da Silvia, não é uma demanda da Vanusa. Por isso que nós trabalhamos com a mentoria de carreira, não é só o currículo muito bem elaborado, não é só o LinkedIn campeão e muito bem estruturado, nós preparamos vocês para todo e qualquer imprevisto, como Marjorie está contando, como Wagner está contando. E antes de eu passar a palavra para a Vanusa, que eu vou passar para ela, quem está aí no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, curte aí para a gente, marca o sinal aí no YouTube para receber as outras lives nossas, né, Vanusa? Curta o LinkedIn, curta o Facebook, e quanto mais vocês fizerem isso, mais vezes nós vamos voltar aqui trazendo assuntos para poder ajudar. Vanusa, agora é com você. Passou um pouquinho hoje, mas eu precisava dar uma resposta para o Wagner. Mas é bom, é isso mesmo. Eu até gosto quando passa, porque é sinal que o pessoal está interessado e está interagindo, né, gente? E é isso mesmo, tá, Wagner? Só complementando a história ali da Silvia, eu já tive essa experiência de cancelar vaga, inclusive em épocas que eu trabalhei internamente nas empresas, e te respondendo o que às vezes acontece lá dentro, tá? Existem épocas de contratação, e às vezes tem empresas também que existem datas de corte. Corte, quando a gente fala, é internamente, principalmente na parte de fechamentos de folha. Então, a gente, por exemplo, assim, uma empresa que eu tive o conhecimento só fazia contratação até o dia 18.
dia 19 e 20 era fechamento de pontos, do dia 20 em diante não entrava mais ninguém até o próximo dia 1º, porque daí era todos os cálculos de folha, financeiros e tal, faturamento, então não podia se mexer em contratações. Não estou te dizendo que é isso, não, mas te falando que às vezes acontece essas coisas e quem está de fora não tem essa noção. Além do que, às vezes, também, que nem a Silvia colocou, o cancelamento de vagas, às vezes acontece por falta de faturamento, baixa as vendas ou baixa a produção, em alguns momentos é corte de custo. Então, eu estou com essa vaga, eu vou segurar. Quando aumentar a produtividade, aumentar o faturamento, a gente volta a abrir a vaga. Então, acontece isso. Já teve vários casos daí, fora já das empresas, fazendo consultoria, onde a gente abriu os processos e eles falaram, olha, segura o candidato. A gente até vai deixar selecionado, mas só para o mês que vem. Esse mês agora vai ter que segurar. Já aconteceu isso comigo, então é real, tá? Então, Wagner, às vezes tem que ter um pouquinho de paciência. Pode ser que não te esqueceram ainda, pode ser que só não entraram em contato, estão lá com o teu currículo, tenha pensamento positivo. Eu sempre gosto de colocar isso. Pensa positivo, atrai energias positivas que vai chegar. Se não for essa vaga, vai vir outra, tá? E a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Silvia, quer mais? Vamos colocar mais alguma questão? Não teve mais perguntas, Não, né? não, deixa eu ver aqui, Facebook. Gente, não esqueçam de curtir, Obrigada, Wagner. compartilhe. Quem está no YouTube, toca lá no curtir, a Gisele. Quem está no LinkedIn, no Facebook. Elísio Aproveitando, Bach, o Elísio Bach também está nos assistindo no Facebook ainda, tá? legal, boa noite. Aproveitando a todos que estão já nos assistindo ou que vai nos assistir durante esse final de semana, deixem as suas perguntinhas, tá? Que eu e a Silvia vamos estar acompanhando. E o que vocês querem saber para a semana que vem, sexta-feira? O que vocês querem saber sobre processo de vagas, recrutamento e seleção, candidaturas, perfil? Coloquem aí o que vocês estão com dúvida, o que vocês estão com medo, com insegurança, né? Que aí eu e a Silvia vamos trazer aqui na próxima sexta-feira. A gente nunca traz uma sexta-feira para outra já dizendo para vocês o tema. É vocês que definem o tema, Sim. que é o que a gente quer ajudar. Então, Silvia Vanusa, como que eu faço isso? O que está acontecendo? Não estão nos chamando, minha idade é tal. Coloca ali o tema que vocês querem saber, que a gente vai vir aqui sexta-feira de novo, 7h30 da noite, por meia hora, para contar para vocês todos esses segredinhos. Da minha parte, pessoal, muito obrigada. Sou muito grata mesmo por todos vocês nos acompanharem de coração. Faço isso aqui por maior amor da minha vida. A Silvia sabe o quanto eu adoro, eu estou aqui com ela. Tô louquinha aqui já esperando passar a pandemia para ir lá em São Paulo. Quero fazer uma live ao vivo com a Silvia, isso é promessa. Olha que chique. Ou ela vai vir para cá, nós vamos sim. uma live ao vivo, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, um abraço, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Até sexta-feira.